A senha nunca expira. Don't expire password. É só somar esse número com 512. E aí você vai ter o cenário onde o usuário com a senha nunca expira, tá? O conhecimento está na mão de vocês, tá bom? Voltando. Então, quando a gente fala sobre o bolo pronto, né? Quando eu brinco, na verdade, sobre o bolo pronto, né? Nossa, que bolo delicioso, tal, né? Mas como foi feito? O que tem ali dentro, né? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, que é XQL, tá? A XQL, ou a query XQL, é a consulta que a gente utiliza para poder fazer essa tabela, ou para poder fazer esse gráfico, tá? Em essência, a gente está pegando o dado em uma tabela e transformando em outra tabela, ou em gráfico, tá bom? E também tabelas como essa daqui, tá bom? Vamos pegar essa daqui de baixo, clica aqui no botãozinho XQL. Essas queries também estão à disposição para vocês, tá? Fiquem à vontade. Eu já compartilhei com algumas pessoas, já compartilhei com alguns grupos, tá? Mas se você está no ecossistema de Cortex e ainda não recebeu essa XQL, fica à vontade para me pedir. É material que a gente pode compartilhar com vocês, porque basicamente é material, né, é consulta utilizando documentação pública da Microsoft, tá? Não tem nenhum segredo aqui. Documentação pública da Microsoft e documentação pública do Cortex, tá bom? Lembrando, e eu gosto sempre de reforçar, a Palo Alto deixa as documentações do Cortex sem usuário e senha para que você possa aprender cada vez mais sobre o nosso produto, tá? Não temos problema em divulgar como o nosso produto funciona, tá lá à disposição, tá bom? Gostaria que todos fossem assim. Então vamos lá. A gente tem aqui, olha, o que eu deixei nessa query? O link da documentação da Microsoft. Quais foram as flags e os casos de uso que eu trabalhei aqui, tá? Aqui, quais foram os códigos e cada código, o que eu interpreto. Então, por exemplo, se aparecer dentro do usuário 66048, se aparecer no usuário 66048, é uma conta normal que está com a senha nunca expira, tá bom? Aqui embaixo eu explico também alguns pontos, olha, então a gente tem um atributo nesta consulta, a gente tem um atributo chamado type que vai poder trazer usuários ou computadores. Neste caso, foco em identidade, estou olhando apenas users, tá bom? Source, onde mostra aqui AD e Azure AD. Última troca de senha. Características da política de senha. Características do perfil de senha atrelado àquela identidade, tá? Cada um desses atributos aqui são atributos que já aparecem na consulta, na query XQL, que a gente faz dentro do Cortex, tá? Falta algum campo? Se faltar algum campo, temos que ver se lá dentro do AD ou do Azure AD, se aquele campo existe, e existindo, a gente tem que adicionar ele lá dentro do Cloud Identity Engine, tá bom? Caso não seja possível pegar esse campo, fale conosco, com os engenheiros de Cortex, né? Para que a gente possa ver qual que é a melhor forma de melhorar o produto para vocês, tá bom? Show! Então, vários comentários, eu gosto de deixar os comentários nas minhas queries, e aqui começa a query. Então veja que aqui eu tenho dataset igual a pan.dss raw, tá? Esse é um dataset bem antigo, que está à disposição, inclusive nas primeiras versões do Cortex XDR, tá bom? E XIM também, tá bom? E nas novas versões do XDR e do XIM, tá bom? E é dali que eu estou pegando as informações. Ok? Uso um filtro, né? Aqui eu criei algumas variáveis só para facilitar a tradução, tá? Então quando aparece lá usuário desabilitado,
aparece porque aqui eu escrevi usuário desabilitado. Vocês podem mudar da melhor forma possível para vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, login sem senha. Então tem alguns campos aqui, algumas traduções que eu já deixei para facilitar a nossa vida aqui. Usuário do AD, usuário do Azure AD, Global Administrator, tá? Então tudo isso está à disposição. Então aqui, essa é a parte que eu digo que é a parte de tropicalização ou tradução do conteúdo, tá? Depois eu abro um condicional if, tá? Então, Pedro, então dá para usar if dentro de query SQL? Sim. E aqui eu trago uma forma bem parecida para quem é mais antigo do switch case, né? Ou use case. Cada linguagem de programação antiga tinha alguma coisa case, tá? Então é muito parecido. Ou seja, eu abro um if só e dentro desse um if eu falo, olha, se o atributo do usuário User Account Control for 512, ele é um usuário comum, ele é um usuário normal. Vamos olhar a documentação? 512, usuário comum, usuário normal, tá? Vamos voltar aqui para a query. Usuário comum, mas está desabilitado. Como é que eu chego nesse 514? Vamos olhar a documentação. 512 mais 2, account disable, tá? E é aqui o ponto principal. Galera, time, senhores e senhoras, meninos e meninas, hackings e não hackings. Quando alguém falar que tem propriedade intelectual para mostrar para você quando uma conta está desabilitada ou password a senha não que expira, basicamente ele pode até estar fazendo de um outro jeito, tá? Mas você também pode fazer somando esses valores. A senha não que expira, don't expire password, é só somar esse número com 512. E aí você vai ter o cenário onde o usuário com a senha nunca expira, tá? O conhecimento está na mão de vocês, tá bom? Voltando. Então aqui, ó, eu criei alguns cenários, não criei todos, tá? Pelos meus laboratórios existem mais casos, mas em maior volume o que eu encontrei são esses daqui, tá bom? Beleza. Inclusive alguns cenários aqui, ó, por exemplo, o 2080, né? Que é um usuário, uma conta de usuário que tem relação entre domínios, tá? E isso é muito crítico, porque em florestas de AD, né, a gente tem usuários que são responsáveis por uma árvore e temos usuários que é responsável por uma árvore e temos usuários que é responsável por outra árvore. Uma árvore não chega próximo da outra, mas tem um usuário que esse usuário ele pode mandar nas duas árvores, por isso que a gente fala floresta, né? Então você pode mandar na floresta inteira. Esse usuário é um dos cenários aqui, ó. Quando bater um 2080, né? Um 2080, tem um cenário aqui específico que a gente monitora também, tá bom? Beleza. Então aqui a gente faz conversões, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se esse AD role, né? Esse atributo contém Global Administrator, ao invés de eu colocar a palavra Global Administrator, eu preferi colocar um sim ou não, tá bom? Também tem essa possibilidade. Outra possibilidade também que vocês me perguntam com certa frequência. Como é que eu faço a conversão de tempo, tá? Então, o campo última troca de senha, como que ele é construído? Ele pega o PWD password, PWD last change, última troca de senha, converte ele configurando segundos, tá? Então ele tem um padrão de tempo que não é o padrão comum que a gente visualiza, tá? Tradicionalmente é um padrão epoch. A gente pode fazer a conversão para algo que a gente consegue visualizar. Neste caso, o que eu construí foi transform timestamp aqui trazendo para segundos. A mesma linha de raciocínio eu usei
fazendo também milissegundos no last logon timestamp, tá bom? Então, essas informações aqui são interessantes porque a gente trabalha aquilo que vocês comentaram sobre conversão de tempo. Tá em epoch, eu quero converter para alguma outra coisa, tá bom? Show. Por fim, aqui eu também usei o JSON Extract, tá? Então, eu tenho um campo que é JSON, coloco aqui o local, né? Qual que é o atributo dentro do JSON que vai ter a informação que eu quero, né? E aí, basicamente, essa informação eu coloco dentro aqui de uma variável, tá bom? Também é outra pergunta recorrente de vocês. Pedro, eu consigo pegar o valor daquele atributo que está dentro de um JSON imenso com 1000 linhas, eu consigo? Sim, consegue, tá bom? É o JSON Extract, ou tem outras formas também de fazer isso, mas aqui foi o JSON Extract, ok? Por fim, eu coloco aqui um Fields e mostro somente os campos que eu quero que seja exibido, tá? Aqui chegamos no resultado. Então, display name, e-mail, última troca de senha, o sim ou não, as informações do User Account Control, né? E assim segue, tá bom? Pedro, roda essa query sem o filtro de campos. O que ele vai mostrar? Olha só que interessante. Aqui ele trouxe todos os campos que eu tenho dentro da query. Então veja que eu tenho mais campos. Eu tenho OU, eu tenho UPN, eu tenho SID. Veja que eu tenho várias informações aqui, tá? Que eu posso utilizar ali na query para poder fazer estratégias ou caso de uso como eu mostrei. Então, member of, departamento, domain name, NetBIOS, última modificação. Tá vendo? Security Groups. Então, Pedro, como que eu vejo aonde que está o uso excessivo de grupos? Ou uma conta em várias, é que a tradução fica horrível, né? Uma identidade em vários grupos críticos. Uma identidade em vários grupos críticos do Azure AD ou do AD, né? Caracterizando um excesso de privilégio para aquela identidade, né? Observando aqui, ó, Security Groups, observando os campos de Member of e OU também, tá bom? Uma identidade que tem muito acesso, basicamente vocês vão ver que esses 3 campos vai ter muita coisa ali dando muito privilégio para ela, ok? E assim segue. Vejam que temos várias informações, vários campos muito úteis aqui, tá? Mas está aparecendo vazio, Pedro. Sim, porque no meu laboratório, né, não estão todos os campos preenchidos, não estão todas as configurações feitas. Eu trouxe esse vídeo mais para exercitar as possibilidades e mostrar um pouquinho pronto, né? Mas tem um universo aqui de possibilidades para a gente poder usar, tá bom? Show! Então, essa é a query que cria aqueles itens aqui do dashboard. Tá bom? Então, essa é a query que cria basicamente esses 3 itens de dashboard. Beleza?